Você é um dos maiores exemplos de pessoa que, tipo, conseguiu que todo mundo, assim, sonha, assim, né? E mudou de vida radicalmente. Primeiro, qual o papel da religião nessa sua transformação? Cara, a gente precisa primeiro definir que Jesus não é uma religião. Isso é uma coisa assim, há uma grande confusão, sempre houve. Isso é uma coisa que a gente precisa entender, que Deus é Criador. Isso é para os que creem. Deus é Criador de todas as coisas, Ele é Criador de toda a terra. Então eu não preciso de uma religião para me conectar ao meu Criador. Mas a humanidade foi destituída de sua glória, foi separada do Criador pelo pecado. Jesus é o sacrifício de Deus para ter o homem de volta. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, ele derramou o sangue dele para que aqueles que creem nesse sacrifício tenham perdão dos seus pecados e estejam reconectados a Deus. E um dos sinais disso é a presença do Espírito Santo na vida desses que creem, que nos capacita a fazer a obra de Deus, que nos capacita a pregar a palavra de Deus, que nos capacita a continuar o ministério que Jesus desenvolveu aqui na Terra. Então, assim, eu não sigo uma religião, eu sigo Jesus. Eu não sigo um conjunto de regras, pode isso, não pode aquilo. Eu sigo aquele que eu amo e que me amou primeiro, e o que eu faço é simplesmente na intenção de agradar o coração dele. Viver de uma maneira digna, de uma maneira que agrade o coração de Deus. E assim, as coisas que eu não faço, não é porque me disseram para não fazer. Simplesmente, eu escolhi não fazer. A gente queria também saber se você acha que é possível que outras pessoas alcancem uma experiência parecida com a sua, né? Através de outras religiões que não é a que você escolheu. Cara, as pessoas estão buscando, né? Se não fosse assim, não haveria tantas tentativas de se chegar a Deus. Eu preciso crer que há algo muito mais excelente do que simplesmente ter a minha vida melhorada. Deus não veio para melhorar a minha vida, Ele veio para transformar a minha vida completamente. As pessoas têm anseios e elas acabam escolhendo acreditar em algo que talvez satisfaça os seus anseios, né? Eu creio que hoje em dia, por exemplo, dentro das igrejas tem muita gente equivocada. Eu creio que se todas as igrejas estivessem cheias de seguidores de Jesus, não tinha uma cidade do jeito que está. Seriam transformados. Mas existem pessoas buscando seus próprios interesses. Existe gente querendo simplesmente ser aceita, existe gente querendo ficar rico, existe gente querendo melhorar de vida, existe gente querendo conhecer gente, existe gente que encontrou Jesus no meio desse bolo todo. A igreja, ela está dentro da igreja. A igreja verdadeira, ela existe, ela está dentro da igreja. Eu sei que as pessoas tentam, e não só em religião. Eu mesmo tentei nas drogas. Eu tentei em satisfazer meus prazeres, eu tentei, talvez realizando meus sonhos de adolescente, eu tentei de várias outras formas que não religião. Na real, está todo mundo tentando. Tem gente que tenta na área profissional, tem gente que tenta simplesmente na área afetiva, tem gente que tenta buscando numa religião. Eu só posso falar por mim, eu encontrei em Deus, nele. Eu tive experiências com Deus antes de conhecer a igreja, antes de conhecer a religião. Gente cheia dele, esteve na minha casa, compartilhando a palavra comigo, e foi ali que eu tive os meus primeiros encontros com Deus, as minhas primeiras experiências. Enfim, depois disso eu fui conhecer a igreja. Então eu creio que isso, de certa forma, me protegeu, porque eu conheci a essência antes de conhecer a instituição. Não é que a instituição é falha, mas existem falhas. Onde tiver gente vai ter falha. Dentro dessa sala aqui está cheio de falha, só temos 5 de nós. Se a gente andar junto por um mês, fechado aqui dentro, a gente só vai ver as falhas uns dos outros. Onde tiver gente, vai ter falha. E na igreja não é diferente. Mas eu preciso desenvolver a habilidade de enxergar Deus através de qualquer nuvem de falhas. E isso me faz permanecer. Ele não falha. Para você, Deus, assim, não tendo religião, a disciplina, ela é importante, assim? Você acha, tipo, a disciplina, fazer certos sacrifícios, assim, deixar de fazer algumas coisas que você não fazia antes? Ou, por exemplo, tem gente que, por exemplo, padres, assim, que optam pelo celibato, tem budistas que vão lá pro Tibete, sabe, entende? Você acha que a disciplina, ela ajuda você a se salvar, assim, para as pessoas, ser uma pessoa mais feliz? Quem salva
é Jesus, salvação nele. Mas eu entendo o que você quer dizer. A gente precisa entender que existem coisas que são medidas. Tipo assim, tem coisas que talvez sejam votos. E isso não diz que quem faz o voto e quem não faz, um está certo ou outro está errado. Existem votos. Tipo, se por exemplo, eu decidi, digamos, se eu decidi perder peso, então eu vou tomar algumas medidas que me façam alcançar o meu objetivo. E não significa que comer de tudo que os caras estão comendo ali esteja errado. Eu escolhi não comer porque eu sei onde eu quero chegar. Então eu tenho um caminho para chegar até ali e eu creio que é dessa forma. Tem gente que, tem gente que não come carne, tem gente que vai para o monte. De tempos em tempos eu me consagro. A gente é uma parte da vida cristã, a oração e o jejum, porque a gente entende que dessa forma a gente se consagra. Não é uma coisa tipo o Ramadã, aquele mês que todo mundo está obrigado a fazer. Não, às vezes eu me sinto movido pelo Espírito para jejuar, porque eu sinto que eu preciso de ter tempos a mais com Deus. Então assim, a gente entende que, cara, se separar para Deus é válido. Qualquer coisa que eu deixar por Ele, para você pode... se eu deixar, por exemplo, de fazer tatuagem por Deus, não é porque a Bíblia me disse para não fazer tatuagem, não. Eu escolhi uma coisa que eu gostava muito, eu tirei ela para que Ele possa ocupar esse espaço. Eu estou dizendo para Ele, eu tinha prazer nisso, mas eu quero ter mais prazer em Ti do que nisso que eu tinha. Então é uma escolha, é minha, não é uma coisa, um dogma ou uma liturgia religiosa. Simplesmente a gente precisa entender uma coisa que as Escrituras dizem, que onde o Espírito está, ali a liberdade. E a gente às vezes confunde, porque talvez as pessoas que não conhecem a Deus sejam mais religiosas do que quem conhece. Tipo, acha que se for para a igreja eu não posso fazer isso, eu não posso pegar aquilo. A mentalidade religiosa já está nelas antes de entrar na igreja. A Bíblia diz que onde o Espírito está, ali a liberdade. E talvez é só uma forma de pensar diferente. Liberdade para fazer tudo o que quiser ou liberdade para escolher o que quer? Porque se eu escolho o que eu quero, eu vou dizer mais não do que sim. Se eu vou sentar numa mesa ali para comer, tem um buffet, tem 500 tipos de comida. Se eu comer de tudo porque eu posso, eu não escolhi nada. Então, se eu for escolher, eu posso comer 50 pratos. Eu quero esse, porque eu sou livre para escolher esse. Então, eu disse muito mais não do que sim. Não com o peso de eu não posso, não vou para o inferno. E simplesmente com a liberdade de, cara, é isso que eu quero, eu sei o que eu quero e é por aqui que eu vou. Uma coisa que você falou a respeito da interpretação que algumas igrejas estão, que talvez não vão pelo caminho que você considera ideal. A gente tem visto muito crescimento de certas animosidades com relação a correntes religiosas diferentes hoje em dia. Assim. Qual que é o caminho que você puder para que haja uma convivência de respeito, uma convivência de cara, assim? Eu creio que assim, eu não posso falar por outras crenças, porque, enfim, não são as coisas que eu não posso falar por outros, eu posso falar por mim. Independente dos costumes de pessoas, eu tenho um mandamento do meu Senhor: amar a Ele em primeiro lugar, acima de todas as coisas, e amar ao próximo como a mim mesmo. Então tem uma lei que o meu Deus me deu, que eu devo amar o próximo. Não é uma opção, é um mandamento. Eu creio que se a igreja entender esse mandamento, não significa de esconder a verdade ou de tipo assim dizer que não, tudo é bonito. Não, cara. Eu creio que um dos maiores gestos de amor que eu posso ter para alguém que eu amo é falar para essa pessoa a verdade, sabe? A gente vê, por exemplo, a gente não pode esquecer o cenário político da nossa nação, que é um país comunista disfarçado de democracia. E num cenário comunista, como que a gente já vive no Brasil, o governo sempre coloca eles e nós, esses contra aqueles, os ricos contra os pobres, tipo os negros contra os brancos, os do sul contra os do nordeste. A gente já vê tudo isso acontecendo na nação. E surgiu dois times, a igreja contra os homossexuais. E eu acho engraçado porque
a única instituição que acredita que o homossexual pode mudar é a igreja. E as igrejas estão cheias de homossexuais chegando. É interessante falar que nem todo homossexual é um militante gay. E nem todo pastor é um militante evangélico. Que a realidade do que eu vejo dentro das igrejas é que está cheio. Eu tenho muitos amigos meus, pastores, que foram homossexuais. Casados com mulheres que foram homossexuais também, e hoje têm família e são felizes assim. Pessoas podem mudar. Então, assim, essa animosidade, eu creio que é muito mais um cenário político que a gente já vive na nossa nação, do que uma realidade. Sim, se eu amo meu filho, por exemplo, eu vou corrigir o meu filho. Se eu amo meu amigo, eu vejo ele errando, eu vou corrigir o meu amigo, de acordo com aquilo que eu creio que é verdade, que por experiência me fez bem. Ainda que eu não concorde comigo, eu estou querendo o bem do meu amigo. Tipo, se eu vejo um amigo meu, por exemplo, traindo a esposa, por mais que ele esteja apaixonado por outra mulher, de acordo com a minha experiência, com o que eu creio por verdade, eu vou dizer para esse cara que ele está errado. Não significa que eu sou contra ele, não significa que eu não o aceito. Significa que por ser o amigo dele e por ter um mandamento do Senhor de amar o próximo como a mim mesmo, eu gostaria de fazer para ele o que eu queria que fizessem para mim. Me falasse a verdade, para que eu pudesse lutar por aquilo que vale a pena.